a partir do verso 15. Deixa eu procurar aqui na minha. Coloca na NVT aí, por favor. Amém? Diz assim: não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei o que faço é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é minha natureza humana, não há nada de bom. Meu Deus! Pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o que é bem ou o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que eu não quero, na verdade eu não sou quem faz, mas o pecado que habita em mim. Amém? Vamos orar de novo. Feche seus olhos onde você está. Jesus, nós consagramos a Ti essa palavra. Nós oramos para que os nossos olhos possam ser abertos, nós possamos entender e aprender um pouco mais de Ti, que a soberba não esteja em nossos corações, de achar que nós sabemos mais que os outros, mas que os nossos corações possam estar cheios de humildade, Senhor, para receber aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações, sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Acabei de ler para vocês aqui uma passagem no livro de Romanos. Vocês sabem quem escreveu o livro de Romanos, ou o livro aos Romanos? Paulo. Olha aí, fazendo a escola de mistérios. Quem escreveu essa carta foi Paulo. E se você leu pelo menos o Novo Testamento, você sabe que ele foi a pessoa que mais tem livros escritos. Mais da metade do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E quando Paulo ele fala isso, ele não está falando do outro, do pecado do outro, do erro do outro. Ele está falando de si mesmo. E é interessante, peço até que vocês leiam novamente. Paulo ele fala: olha, eu não me entendo. Eu quero fazer o que é certo, mas eu não faço. Eu quero fazer o que é bom, mas eu não consigo. É como se o mal vencesse ou alguma coisa nesse sentido. E nas nossas caminhadas, entre aspas, é comum isso acontecer. Eu falo por vocês, eu quero que você pense, saiu daqui do culto Destiny, avivado, no dia que pegou fogo, colocaram a mão na cabeça, tu caiu tudo se tremendo, e liberaram uma palavra sobre ti, aí tu rodou, pulou, sapateou, fez estrelinha, recebeu uma promessa de Deus: olha, tu vai isso, isso e isso, e Jesus, agora vai. Aí tu foi para casa. Não, eu vou colocar aqui um alarme 3 horas da manhã, porque a partir de hoje, todos os dias 3 horas da manhã eu vou orar. Eu começo esse propósito hoje, eu não paro enquanto Deus não falar comigo. Aí primeiro dia, 3 horas, tu levanta e tu ora lá teus 2 minutos. Deus abençoa meu pecado, que o cara está meio com sono, às vezes o cara dá uma errada. Segundo dia, 3 horas, aí tu bota já naquele soneca lá, que é 5 minutos. Daqui a 5 minutos eu acordo. Aí deu 5 minutos, tu acordou. Amém, levantou, orou mais um pouco. Isso é terça-feira. Não, domingo, segundo, na terça-feira. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, tu já desativou o alarme. Para 3 horas está ruim, eu vou começar a orar 6 horas, que é antes de ir para a escola. Então eu levanto meia hora antes, dá tempo de eu me arrumar para poder ir. E assim vai. Chega no outro culto Destiny, tu já tem que vir se reconciliar de novo. Tu recebeu, rodopiou, fez estrelinha, uma bola de fogo na tua mão. No outro sábado, quem aqui quer se reconciliar com Jesus? Aí lá vem o Augusto aqui, de novo. Mas Augusto, tu não estava aqui semana passada? Vocês já viveram? Talvez não nesse extremo, claro que eu aumentei,
Mas experiências parecidas como essas, de saírem daqui avivadas e vai, aí deu 3 dias, não fui. Eu não falo que aconteceu uma vez comigo, eu acho que dezenas de vezes já aconteceu isso comigo. E às vezes você olha, por exemplo, eu que estou aqui, camisa bonita que eu ganhei do Beiro da Trícia, lavei meu sapato hoje, está limpo, e pensem que eu sou quase como se fosse um super crente, um super homem. Talvez você olhe para o Pedro, que é o nosso líder, que não está aqui hoje porque está fazendo a mudança dele, mais uns 3 irmãos que ele levou para ajudar e ficaram lá, não aguentaram a pressão. Talvez você olhe para o próprio Pedro e pense: meu Deus, como o Pedro é crente, olha como ele fala de Jesus, olha como ele toca. Você não pode falar como ele canta, que ele canta muito mal. Mas às vezes tu cria uma expectativa sobre um ser que não existe, sabia? Ontem a Isabelle, ela foi comigo, estava comigo lá no restaurante. Falei: Isabelle, eu vou te chamar para o negócio que vai ter ali, mas eu vou logo te avisando, não vai se escandalizar. Por que não escandalizar? Ela não perguntou, mas eu logo falei. Porque às vezes tu cria uma expectativa tão grande na pessoa, pensando que é quase como um ser celestial, mas eu sou o líder de vocês, líder da célula de vocês, é do mesmo jeito que vocês. Eu não tenho um hábito, já falei isso milhares de vezes, de supervalorizar os personagens bíblicos, de olhar Paulo como ser inalcançável, de olhar Davi como ser supremo, de olhar Moisés, meu Deus, Moisés abriu o mar e tal, e um monte de onda, viu Deus, enfim. Essas pessoas, elas são gente como a gente. A partir de hoje, quando você for ler a Bíblia, leia com essa ótica. Não leia como ser inalcançável, leia como uma pessoa normal. Porque é isso que eles eram, é isso que eles são, é isso que nós somos, pessoas normais. Paulo, quando ele escreve isso, ele é muito claro, não tem imagem nem para interpretação ou para inventar alguma coisa. É como se ele estivesse dizendo: cara, de novo eu tentei, eu não consegui. Cara, não, eu tento ir 100% na semana, de segunda a domingo, quando chega na sexta-feira eu já estou vacilando, já estou errando. Isso acontece desde sempre, desde o começo dos evangelhos. Pedro, eu acho Pedro o melhor exemplo. Eu falo sobre a vida de Pedro direto, mas Pedro é o melhor exemplo para a gente. Ele é gente como a gente. Ele era irado, ele era muita onda, ele gostava de confusão, ele se achava melhor que os outros. Quando Jesus fala: olha, onde vocês vão me trair, vocês vão me abandonar, Pedro pode falar: eles podem te trair, mas eu, meu irmão, bate no peito aqui, eu mesmo não, eu me garanto. Aí Paulo: Jesus fala: antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. E quando ele nega Jesus, ele foge. E quando Jesus ressuscita, ele manda um anjo, e o anjo fala: olha, vão para Galiléia, vocês, meus discípulos, e Pedro. Pedro nem com a galera ele andava mais, ele foi com uma vergonha que ele sumiu. Pedro que viu todos os milagres de Jesus, Pedro que viu Lázaro ser ressuscitado, Pedro que viu gente que não andava. Isso é loucura. Imagina como a gente ficaria agora se sei lá, entrasse um cego aqui, aí Deus me usasse para colocar a mão nos olhos dele e começa a enxergar: meu Deus, olha como o Sávio é crente, né? Olha, tu viu? Vai espalhar essa notícia. Não faço nada, rapaz. Tudo isso é obra do próprio Espírito Santo. E nessa primeira parte da ministração eu quero mais uma vez reiterar, de desmistificar as pessoas de Deus. Tem dias que você vai estar ruim, tem dia que tu não vai querer orar, tem dia que tu vai dar uma topada na quina do broquete quando tu vai de sandália, vai arrebentar tua sandália, aí tu vai arrancar a cabeça do tampão do dedo, meu Deus, dói demais.
Tu vai ficar mordido, Deus, por que tu permitiu que eu arrancasse a cabeça do meu dedo? Vocês estão rindo é porque isso já aconteceu com vocês. Tu falou que agora era só vitória e eu estou vendo só derrota. Mas entendam, Paulo era gente como a gente. Em Tiago, no capítulo 4, fala sobre Elias, que o Elias, ele sofreu as mesmas tentações que nós. E quando tu vai ver as histórias por essa ótica, a partir dessa ótica, as histórias bíblicas, você vai ver que Gideão era um cara medroso, Gideão era um cara reclamão, e todo aquele processo que foi acontecendo até chegar aos 300, foi Deus usando, é como se estava usando a circunstância para transformar a vida dele. E às vezes é isso que Deus faz. Então, Deus falou que vai abençoar o Douglas, por exemplo, que está aqui. O Douglas já é acostumado a ser usado como exemplo, então ele está de boa. O Douglas vai ser abençoado, o Douglas vai ser próspero, e o Douglas começa só a ir ladeira abaixo. Só que Deus está forjando um caráter nele. E isso que muitas vezes é difícil que a gente entenda, porque a gente está olhando sobre a nossa ótica, aquilo que os nossos olhos conseguem alcançar. A gente não consegue ir tão adiante, tão longe. A gente só sabe que Deus, Ele falou: olha, Everson, vai acontecer isso, isso e isso contigo. Nosso Deus, Ele está no futuro. Nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas. E se Ele nos chamou para uma obra, não acha tu que a expressão que a gente conhece, que a gente fala tanto, eu aceitei Jesus. Tu não aceitou nada. Foi Ele que nos chamou. Ele que quis. Ontem a gente estava conversando, aí, em um determinado momento da conversa, a gente fala sobre fé, e o Douglas falou: olha, a fé que faz nós acreditarmos em Deus. Aí no fim a gente falou: não, mas a fé quem dá é o próprio Deus. Então até a fé para a gente crer em Deus é Ele mesmo que nos dá. Então a gente precisa reorganizar a casa. Lindos, vou falar para vocês aqui, tomara que não esteja passando no YouTube. Namorar é bom, beijar é bom demais. Não beija, vocês estão de menor. Fazer outras coisas também é bom, mas só que melhor ainda, meu irmão. Eu falo porque eu já vivi. Eu falo porque eu precisei errar e cair milhares de vezes para poder falar isso para vocês. Não há nada melhor do que seguir a Jesus. Vocês já ouviram tanto isso, né? Não é nada melhor do que seguir a Jesus. Aí tu já está um tempão e parece que não aconteceu nada, né? Não, o que é isso? É legal que todo mundo fala, que eu já estou há 3 anos na igreja e nunca vivi isso que todo mundo fala. Já fui para o encontro, já fui para acampamento, não falta um culto e parece que eu não consigo me conectar. Algum de vocês já viveu ou está vivendo isso? Qual é a disposição do seu coração? Aonde está seu coração? Você consegue pensar nisso agora? Isabelle, aonde está teu coração? Everson, onde está teu coração? Aonde está teu coração? Onde estão as tuas prioridades? Se tu não sabe, pense agora naquilo que tu dedica mais tempo. Eu peguei meu celular agora, eu levei um susto. Os celulares, eles mostram o tempo que tu ficou no celular. Eu fazia tempo que eu não olhava, eu só puxei sem querer para a página do lado. Eu vi que eu fiquei 6 horas de tempo hoje no meu celular. Na verdade é 6 horas e 50 e poucos minutos, 7 horas. O dia começou meia-noite. Agora que horas são? 8 horas, vai dar 9. É muita hora mesmo para o cara ficar no celular. Então, se essa for a tônica de todos os dias, sabe onde está meu coração? Vai estar aqui. Não, sabe, é porque eu oro 5 minutos todo dia. Mas tu passa 8 no teu celular. Aquilo que você prioriza, já está bem claro. É a tua prioridade. Se você não dedicar tempo a conhecer ao Senhor, você não vai conhecer. Não espere que Deus mande um profeta lá na tua casa para falar contigo, que Ele não vai fazer.
Nós temos uma igreja que é muito abençoada, que é muito próspera, que tem muitos profetas, mas boa parte das vezes Deus fala através da sua palavra. E se você não está ouvindo, é porque você não está lendo. E mais uma vez, quando a gente fala de Paulo, eu quero que os meninos coloquem aqui novamente. A gente vai falar agora sobre Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19. Vocês vão ficar meio em choque agora. Gálatas 5, 19, a partir do 19. Agora, quando surgem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Eu vou ler de novo. Quando surgem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí vai falar sobre os pecados, ou na verdade não é os frutos, as obras da carne, que elas são imoralidade sexual, impureza, sensualidade, pode passar, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, meu Deus, fala com teus filhos, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Meu, é forte. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. O 24 agora. Aqueles que pertencem a Cristo crucificam as paixões e os desejos da sua natureza. Amém? Quem escreveu essa carta também foi Paulo. E Paulo escreveu essa carta aos Gálatas na sua primeira viagem missionária à Ásia. Paulo, se você for ler lá em Atos, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. Vocês sabiam disso? Parece estranho. Não, hoje eu vou sair, eu acordei, eu estou fazendo um jejum há uma semana, eu estou inspirado, hoje é sábado, eu sei que a feira vai estar cheia, eu vou evangelizar lá. E na hora que tu acorda de manhã, pronto para ir, o Espírito Santo fala: não é para tu ir. Mas o Espírito Santo, eu vou fazer o bem, eu vou falar da tua palavra. O Espírito Santo já falou, ele não vai falar mais nada, não espera mais ele falar outra coisa. E Paulo foi impedido de ir até a Ásia pregar o evangelho, no começo do seu ministério. E quando ele vai até a igreja em Galácia, ele é recebido na igreja como se ele fosse um anjo. Em Atos fala isso, como se fosse um anjo. Ele fala as coisas do Senhor, os milagres e prodígios do Senhor são feitos, e o povo pensa que ele é um anjo. Ele vai embora e depois ele só ouve notícia ruim. O povo lá não queria mais ouvir a voz de Paulo. Paulo, que ganhou eles para Jesus, eles não queriam mais ouvir a voz dele, porque ele não foi um discípulo de Jesus, ele não era uma testemunha ocular de Jesus. Até está em Gálatas, no capítulo 13, ele fala assim: ô Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Se você ler os primeiros capítulos de Gálatas, é só ele esculhambando os caras. E no capítulo 5 ele fala das obras da carne, e depois ele fala dos frutos do Espírito. E eu sei que, tomara que não, mas quando eu li, ou quando você leu aqui, estava passando aqui no telão, talvez você se identificou com algum fruto da carne. Você é um idólatra? Não. Você é feiticeiro? Não. Você é hostil? Você causa divisão? Você é egoísta? Você pratica imoralidade sexual? Você causa divisões?
Tu gosta de uma fofoca, hein, Douglas? E tu sabia que o irmão e a irmã eles estão brigados, rapaz? Estavam namorando, mas não descobriu o que é, mas na hora que eu descobri eu te conto. Eu te atualizo para tu saber por que o menino lá e a menininha terminaram. Aí, mas ele não gostava dele, ele tinha cara de safado ele. Eu acho que ele não valorizava ela, por isso que ela terminou com ele. Ela bem descobriu alguma coisa que ele estava fazendo. Vocês não fazem isso, eu tenho certeza. Eu coloco a minha mão na água por vocês. Não muito gelada. Vocês entendem que muitas vezes as nossas motivações elas estão corrompidas? Vocês entendem que talvez falte muito para a gente alcançar aquilo que Deus já falou para a gente? Talvez vocês olhem, estão prestando atenção só nesse gato aí que eu estou quase descendo daqui e jogando ele lá para fora. É que tomara que esse cara termine logo para mim ir embora. Eu marquei um lanche, eu tenho que ir para o lanche. Mas ouça, Paulo era um homem de Deus. Vocês são homens e mulheres de Deus. Nisso que eu creio que vocês são homens e mulheres de Deus, eu quero que vocês entendam que o processo que Deus está fazendo não é de uma hora para outra. Aquilo que Ele tem para a tua vida não é mudou, virou a chave, agora o Josué, o Everson é um super crente. Não. Talvez nessa mesma caminhada o Everson ele caia, ele peque novamente, ele vai ter que começar a se reconstruir. E não tem problema, parece heresia, mas não tem problema isso acontecer. Você não pode esquecer de levantar. Você não pode esquecer que há um Deus que redime, que te chama de filho, que cuida de ti, que tem um propósito na tua vida. A gente não pode esquecer isso, porque parece tão óbvio, parece tão clichê, parece algo que vocês já ouviram tantas vezes, mas nós não podemos esquecer disso. É como se escrever lá na parede do teu quarto, não risca a parede do teu quarto, escreve no papel essas coisas. Eu tenho um pai que me ama, um pai que cuida de mim, um pai que se todos me abandonarem, Ele estará lá comigo, mesmo se eu cair, mesmo se eu errar, mesmo se eu fraquejar, ainda tem redenção para nós. E eu falava há pouco para vocês do exemplo da vida de Pedro. E Pedro, Pedro é gente da gente. Pedro, às vezes eu fico mordido com ele quando eu estou lendo os evangelhos. Mas ele cai, ele erra, ele peca, mas o Senhor, ele se apresenta a ele. Quando Jesus ele ressuscita, ele tinha um lugar esperando para ele. No mesmo lugar, ou da mesma forma que ele caiu, que ele negou Jesus, que era sob uma fogueira. E nessa fogueira estava assando peixe. E nessa fogueira tinham pães. Quando ele está naquele barco pescando, e ele entende que na beira daquele lago, na beira daquele mar, era Jesus, ele se joga no mar e ele vai desesperadamente na frente dos discípulos. E ele chega aos pés de Jesus antes mesmo dos discípulos. E eu comparo essa cena com o filho pródigo. Porque o filho pródigo, como ele cai em si, ele vê que ele ia comer, estava comendo a comida dos porcos, ele lembra dos servos do pai dele que comiam bem, ele treina um texto: pequei contra o céu, pequei contra ti, assim, assim, assim. Então ele vai ensaiando esse texto. Então quando ele chega diante do pai dele, ele começa a querer falar, o pai dele corta e abraça ele. Então eu imagino que Pedro ele vai na frente e carrega Jesus. O que ele estava pensando naquele caminho enquanto ele nadava até chegar à beira do lago? Caramba, será que Jesus vai me receber? Não, eu estou tão feliz que ele ressuscitou, mas eu falei que eu não ia abandonar ele, ó. Pedro não viu Jesus ser crucificado, vocês sabiam disso? Pedro ele não viu Jesus sendo julgado. Pedro não viu Jesus sendo enterrado. Acho que Pedro não sabia nem onde Jesus foi colocado quando morto.
porque, como diz o paraense, ele vazou. Mas no momento que ele reconhece que aquela pessoa que estava na beira do lago era Jesus, ele se lança sobre as águas. E quando ele chega sobre Jesus, cara, eu acho que eu ia ficar com vergonha, eu ia chegar meio assim, meio torto, meio troncho. Me desculpa, Jesus, foi sem querer. Mas Jesus corta logo ele, e a primeira palavra que Jesus fala para ele é filho. Jesus chama ele de filho. E o próprio Pai, o próprio Jesus nos chamar de filho, isso nos quebra tudo. Nos quebra tudo. Porque quando você, que talvez esteja aqui, não entender ainda a paternidade de Deus, o que significa ser amado por um ser tão extraordinário, tão gigantesco, tão poderoso, tu não estava aqui esse sono que tu está aqui agora. Tu estava ligado para receber e ser mais alimentado por Ele. Acho que todos vocês já viveram uma experiência de ver um milagre, ou de ouvir uma palavra de Deus e essa palavra se cumpriu, e na realidade isso é uma faísca daquilo que Ele é praticamente nada. Quando você começar a cultivar verdadeiramente um relacionamento diário, e não vou fazer meu devocional aqui de 10 minutos, vou botar o louvor de fundo, vou ler o que o meu devocional diz, ler um capítulo, orar 2 minutos e ir embora. É um relacionamento de verdade, não querer sair da presença dele. Jesus, eu só saio daqui quando eu sentir a tua presença. Façam isso, testem fazer isso, hoje ainda. Mãe, eu vou dormir mais cedo. Se tranca no teu quarto, entra na tua rede, liga o ventilador para as carapanã não te levarem. Jesus, eu não vou dormir enquanto o Senhor não falar comigo, enquanto o Senhor se manifestar. Porque enquanto você não for radical, você vai ver esse ciclo que eu falei no começo. Você vai ser alimentado hoje. Daqui a pouco eu vou chamar vocês aqui para frente, os meninos vão tocar o louvor e vocês vão chorar. Olha, o que o sábio falou é verdade. Não, realmente eu estava assim, mas as outras vezes não foi, mas dessa vez é de verdade. Dessa vez eu vou com caramba para cima. Aí vem domingo, aí tu não vem nem para Santa Ceia amanhã de manhã. Acordei tarde, fui dormir tarde, né? 10 horas é complicado. Ouça e preste atenção. Os personagens bíblicos, mais uma vez eu falo, gente como a gente, Deus o usou de forma tremenda. Há pessoas hoje aqui na nossa cidade que são usadas de forma sobrenatural. Eu lembro que uns 2, 3 meses atrás o Everson estava com o braço todo arrebentado. O pastor não fez, só colocou a mão no irmão Everson. O Everson, pode mexer teu braço, está tudo certo. Foi o pastor? Não foi, cara. É o próprio Deus. E esse poder, ele é oferecido para a gente todo dia. É oferecido para você agora, você que está aqui agora. Agora. Não importa quantas vezes você já caiu, quantas vezes você teve que levantar em todo esse processo. Não importa se você lembra das obras da carne. Não, se tu é mentiroso, se tu é invejoso, se tu gosta de fofoca, ande com ele. Jesus só andava com gente que a gente não gosta de andar. Jesus andava com prostituta. Sabe, que se eu andar com prostituta, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu estou desviado, que eu não estou mais na igreja. Jesus andava com cobrador de impostos. Meu irmão, se tu tiver ligado como cobrador de impostos, o negócio era bagunçado, irmão. Os caras eram ladrões do próprio povo. É como se a Rússia invadisse Tomiaçu. A Rússia invadisse Tomiaçu, aí pegasse o Douglas que anda com a gente aqui para ele cobrar imposto da gente. E o imposto é R$10 por pessoa. O Douglas vai cobrar R$15, porque 10 ele vai dar, 5 vai ficar para ele. Meu irmão, a gente ia quebrar esse Douglas na porrada, meu irmão. Esses eram os cobradores de impostos.
Esse era Zaqueu, que Jesus foi até a casa dele. Vocês lembram a história de Zaqueu? Talvez você não saiba, mas tu sabe o louvor. O povo ficou mordido. Peraí, rapaz, eu sou crentão aqui, estou aqui contigo, e tu vai jantar com o Douglas, que era para me dar 10 reais, para ele me cobrou 15. Está errado. Não está errado. Não está errado. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos tomar uma posição. E não é se posicionar que a gente ouve toda semana. Mas não, Jesus, até hoje foi de um jeito, mas a partir de agora é uma nova história. E luta para que essa nova história aconteça. Sangue, preço de sangue. Enquanto a gente não sangrar, não vai acontecer nada. Tu vai ver as coisas passando, o Senhor fazendo essa obra e tu ficando. Você tem Jesus em 2015. O Everson estava comigo nessa época. Everson, daquela galera nossa, quem é que está na igreja? Eu, tu, Elionai, o Neto e mais uns 2. Era uma galerona que a gente andava, irmão. Mesma idade que vocês têm. Era nego pra caramba. A gente ia para todo lugar junto. A gente lanchava junto. A gente ia fazer evangelismo, orava e fazia culto na praça. Tudo que vocês fazem, hoje a gente fazia. Hoje, meu irmão, nenhum está seguindo ao Senhor. E eu tenho pena, meu irmão, de verdade, porque às vezes, eu vi até um abençoado ontem, que nem gosto nem de lembrar. Mas, cara, a melhor coisa é servir ao Senhor. Mas enquanto você não se lançar, tu não vai saber o que é isso. Tu vai vir para cá, tu vai embora para tua casa, não vai acontecer nada. Semana que vem tu está aqui de novo, não vai acontecer nada na tua vida. Nada. Enquanto você não se lançar. Porque Jesus, ele é muita onda, cara. Ele te coloca aqui na beira de um penhasco, bota que tem mais uns 10 metros para cá. Ele fala: Augusto, se joga. Ô Jesus, assim também não, pô, calma aí. Augusto, se joga. Enquanto você não se lançar, você não vai experimentar nada, só as faíscas. Só de vez em quando ficar se tremendo, só de vez em quando um choro, só de vez em quando glória. Cara, isso não é nada de Deus, cara. Não é nada. Estou falando que é pouquinho, não é nada. O que Ele tem para a gente são, cara, olha os frutos do Espírito. Eu vou ler até com uma voz doce para vocês: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Já pensou tu ter domínio próprio? Essas são obras do Espírito. Só aqueles que têm um Espírito vão ter paz, vão ter amor, vão ter felicidade, paciência, bondade, fidelidade. Frutos do Espírito. Vocês já oraram pelos frutos do Espírito? Jesus, coloque em mim os frutos do Espírito. Ou tu está ouvindo isso a primeira vez hoje? Sabe, eu não sabia nem o que era isso aí, meu irmão. Frutos do Espírito. A gente vai fazer um desafio daqui a pouco. Não, bora fazer logo. Fique em pé, por favor. Menino do louvor, você já pode vir. A mesma coisa que eu fiz ainda agora, eu vou fazer de novo. Não fique do lado de ninguém, dá um espaço aí para não te atrapalhar. Você já fez um propósito, um jejum por você? Alguma vez? Deus, eu vou fazer um propósito aqui para me ter mais de Ti. Você já fez isso? Não para Deus abençoar, não para Deus prosperar, não para Deus fazer tu passar na prova que tu estava quase reprovado. Você já fez? A gente vai fazer um agora. Bora fazer um propósito de uma semana, e sábado que vem a gente entrega aqui. Se você quiser tirar uma refeição, tire. Se você quiser tirar algo específico que vai te fazer muita falta,
tire, mas eu recomendo tirar uma refeição, café, almoço, janta. Mas o propósito que a gente vai fazer é esse. Às vezes eu quero que o Senhor se manifeste para mim. Mas o pastor Lucivaldo, ele fala algo, eu vou passar para vocês. Jejum sem oração é dieta. Se você não orar nesses 7 dias, é mesmo que nada. Mas eu vou pedir para que vocês fechem os olhos e você realmente converse com Deus agora. Os meninos vão louvar, mas enquanto eles louvam, eu quero que você converse com Deus. Eu quero que tu nem preste muita atenção no louvor, mas que tu converse com Deus. Deus, eu não sei como eu vou fazer, eu não quero fazer, mas eu só vou fazer porque eu não quero ser envergonhado. Eu estou gravando, a gente vai tirar foto, eu vou cobrar de vocês. A gente vai fazer um propósito de 7 dias, para que Deus ele se manifeste de uma forma que Ele nunca se manifestou em nossas vidas. Eu posso contar com vocês? Eu só acho que eu posso contar com o Everson, que eu ouvi só ele falando. Eu posso contar com vocês? Olha, quando você faz um voto, você não faz comigo, tu faz com ele. O negócio vai ficar feio pro teu lado se tu não fizer. Feche seus olhos. Eu vou começar a oração e vocês continuam. Amém? Espírito Santo de Deus, nós te glorificamos. Eu queria falar outra coisa, eu estudei outra coisa, eu preparei outra coisa, mas o Senhor direcionou e queria falar algo diferente para o teu povo, Jesus. Obrigado, Jesus. É muito bom ouvir tua voz, é muito bom ser tocado por ti, Senhor. E as experiências, Senhor, que eu já vivi, as experiências que eu vivo, Senhor, eu ministro nos teus filhos nessa noite, Senhor. Que eles possam ter os corações abertos, Senhor, para ter um momento de verdadeiro, Senhor, de intimidade contigo. Para sentir, Senhor, os seus quartos, a sala, não importa onde eles durmam, um ambiente diferente. Como se eles pudessem tocar no vento, Senhor. Como se a gravidade tivesse mudado do quarto. É como se eles estivessem flutuando. Espírito Santo de Deus, essa é a minha oração nessa noite, Jesus. Essa é a oração dos teus filhos, para que o Senhor venha se manifestar de forma poderosa. Nós iniciamos, Senhor, a partir de hoje um propósito, Senhor, de jejum e oração, para que a tua glória venha ser manifestada sobre as nossas vidas. Para que, Senhor, aquele que nunca sentiu a tua presença venha sentir. Para aquele que outrora, Senhor, já viveu experiências contigo e hoje talvez deixou de lado, não priorizou a tua presença, e hoje, Senhor, está vivendo de uma forma mediana, de uma forma medíocre. Mas o Senhor não quer que nós sejamos medíocres. O Senhor nos chamou para sermos acima da média. O Senhor nos chamou, Senhor, para viver coisas extraordinárias contigo. Não mais o raso, Senhor. Não mais, Senhor, só aquele arrepio. Não só uma língua estranha uma vez por semana, ou sei lá, Jesus. Mas experiências reais. Sentir o teu toque. Sentir que o Senhor está aqui, Senhor. Eu sinto que o Senhor está aqui nesse lugar, Espírito Santo. Não fique diferente a presença do Espírito Santo. Se manifeste de alguma forma. Se manifeste se ajoelhando. Se manifeste levantando as suas mãos. Se manifeste se jogando no chão. Mas não permita que a presença do Espírito Santo, que paira sobre esse lugar, que está pairando sobre esse lugar nessa hora, ela passe por você e você não sinta, que você não sinta o seu cheiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor. Leva-nos a um novo lugar nessa noite. Leva-nos a um novo nível, Senhor. Chega de constantes inconstâncias. Chega, Senhor, de sair daqui, Senhor, avivado, e na próxima semana está, Senhor, frio novamente, está seco novamente, está, Senhor, oco, nada por dentro, Senhor. Em nome de Jesus, passe o teu sangue sobre nós nessa noite.
Toca-nos de uma forma, Senhor, sobrenatural, poderosa. Marca-nos, Senhor. O Senhor nos marcou como teus filhos, não como criados, não um nível acima de servo, Senhor. Filhos, 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 Senhor. O Senhor nos chamou de filhos. Filhos, Pai. Nós somos teus filhos. Você pode falar isso. Eu sou teu filho. Eu sou teu filho. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, eu quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero te ver, Senhor. Abre o meu coração, eu quero te sentir. Quero sentir o teu grande amor. Teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez, outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Vamos pedir. Abre os meus ouvidos, Senhor. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir a tua voz, queremos ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Queremos ver a tua face, Senhor. Abre o meu coração, queremos te sentir. Queremos sentir teu grande amor. Teu grande amor. Vamos pedir isso mais uma vez. Abre, Senhor, abre os meus ouvidos. Queremos te sentir. Teu grande amor, teu grande amor. Quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar por ti, Senhor, como na primeira vez. Outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar como
como na primeira vez, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor. Queremos perder o sono como na primeira vez, queimando de amor por Ti. Eu tenho sede, tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, tenho fome, fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, tenho fome, fome de Ti. Eu tenho sede, eu tenho fome, Senhor. Como na primeira vez, tens, cobre com Teu calor. Revela-te a nós, pois tenho sede, tenho fome. Eu tenho sede, tenho sede, fome de Ti. Cobre-me com Teu calor, com Teu amor. Revela-te a mim, pois tenho sede, fome de Ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar por Ti, Senhor. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em Ti, que eu ainda. Qual a beleza que existe em Ti, qual a beleza que existe. Cristo, beleza. Cristo, fonte de prazer. Cristo, eu quero conhecer. Cristo, de Deus. Cristo, fonte de prazer. Cristo, quero conhecer. Cristo, que existe em Ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza
que existe em ti. Qual? Mostra-nos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, essa tua beleza, Senhor, que ainda não vimos, Senhor. Mostra-nos, Senhor, a beleza, Senhor, da tua face. Mostra, Senhor, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar para a gente ir para casa. Obrigado, Espírito Santo, por mais um culto, Senhor, da Rede Destiny, pela sua presença que foi manifesta nessa noite, Jesus. Obrigado por falar com cada um de nós, por ministrar os nossos corações, por nos levar a mais um nível, Senhor Jesus, de maturidade, conhecimento da sua presença, em saber, Pai, que o mal que eu não quero fazer, esse faço, Pai. Mas a sua graça, Senhor Jesus, ela nos alcança, Jesus. A sua graça nos faz, Senhor Jesus, cada vez mais rendidos a Ti, para que os frutos do Espírito Santo venham ser manifestos, Pai, na minha vida, nas nossas vidas, Jesus, para que a gente vença o pecado, Jesus, para que a gente consiga substituir, Jesus, as obras da carne com os frutos do Teu Espírito, para que a gente se pareça cada vez mais contigo, Espírito Santo. Nos leva para nossas casas em segurança, Jesus. Que o Senhor continue falando conosco, e que esse propósito, Senhor Jesus, de fato seja firmado em nosso coração, ao ponto de ser prioridade durante essa semana, Jesus, de falar contigo, de orar, Senhor Jesus, para Ti, Pai. Fica conosco, Jesus, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus. Venha para cá, vamos tirar nossa foto.